a todos. Nesse vídeo vamos começar a esboçar gráfico de funções e a primeira função que eu vou esboçar o gráfico é essa daqui, que fez parte do teste da química. Então, para esboçar esse gráfico, observem que como eu tenho um módulo dessa função, eu sei que se eu conseguir esboçar o gráfico que está dentro, para esboçar o gráfico colocando o módulo, basta rebater o que está negativo e passar para positivo. A imagem que é negativa rebate para o positivo. Então, ao invés de esboçar esse gráfico, eu vou esboçar o gráfico da função g de x, que é igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1, porque aí eu sei que a minha f de x, na verdade, ela é o módulo da minha g de x. Então, vamos esboçar o gráfico da g e depois, com o gráfico da g, vamos construir o gráfico da f passando o módulo. Então, primeira coisa aqui, vamos olhar aqui o domínio da minha g e observem que essa parte aqui de baixo não pode zerar e as únicas possibilidades que fazem isso daqui zerar é quando o x é menos 1 ou 1. Que se eu pego menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, 0. Se eu pegar o 1, colocar 1 ao quadrado dá 1 também, 1 menos 1, 0. Então, observe que aqui ele vai zerar quando x é igual a mais ou menos 1. Então, se eu pegar aqui, né, x ao quadrado menos 1 igual a 0, eu tenho x ao quadrado igual a 1, eu tenho que o x é igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, mais ou menos 1. Então, portanto, em 1 e menos 1 é que vai zerar aqui o denominador. Lembrando que eu não posso zerar o denominador. Então, portanto, eu tenho que o domínio da minha função aqui vão ser todos os reais, com exceção do menos 1 e do 1, que zera o denominador. Agora, se eu quiser achar a raiz dessa função, a raiz dessa função vai ser o que zera isso daqui, né? O que zera o numerador. E o que zera o numerador vai ser o zero. Se eu jogar o zero aqui, vai zerar. Então, a raiz dessa função vai ser o zero. Ou seja, isso daqui significa aonde o gráfico dessa função corta o eixo x ou toca o eixo x, né? Então, aqui vai tocar ou cortar no zero. Ok. Agora, vamos calcular as assíntotas. Então, vamos primeiro à assíntota horizontal. Então, para calcular a assíntota horizontal, eu vou fazer o x tender a mais infinito e depois tender a menos infinito. Então, se eu fizer aqui, ó, limite, quando x tende a mais infinito, então aqui vai ficar x ao quadrado, colocando aqui o x ao quadrado em evidência, na parte de baixo, fica 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui dá para simplificar esse com esse. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui, limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre 1 menos 1 sobre x quadrado. Então, o que eu observo é que esse daqui está tendendo a zero, então isso daqui vai me dar 1. Mas observem que se eu fizer o x tender a menos infinito, a conta é exatamente a mesma, né? Então, se eu fizer o x tender a menos infinito, a conta é idêntica. Ou seja, como a conta é idêntica, né, o x tendendo a menos infinito, a conta é idêntica, isso daqui também vai para zero, né, isso daqui vai para 1, então tanto faz x tender a mais ou a menos infinito, eu tenho que isso tende a 1, então, portanto, o y igual a 1 vai ser a minha assíntota horizontal. Na assíntota vertical, eu vou determinar, os candidatos são os que vão zerar o meu denominador, né? Porque eu sei que vai para mais ou para menos infinito, quando x tende a um número, quando aqui embaixo tende a zero e em cima tende a um número. Então, primeiro candidato aqui vai ser o menos 1, né? Então, vamos ver se o menos 1 vai ser uma assíntota. Então, eu vou calcular o limite. Limite quando x tende a menos 1. Vou fazer pelo lado esquerdo e depois pelo lado direito. Então, pelo lado esquerdo, eu tenho aqui x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, agora eu preciso determinar se aqui vai para zero pelo lado por valores positivos ou negativos. Então, vamos recordar que o x ao quadrado menos 1, o gráfico vai ser uma parábola voltada para cima, cortando em suas raízes. As suas raízes vão ser, né, daqui, ó, vai ser 1 e menos 1. Então, esse gráfico corta aqui no 1, menos 1 e no 1. E aqui eu vejo que entre menos 1 e 1 é negativo e
aqui e aqui é positivo. Então, portanto, como eu estou tendendo a menos 1 pelo lado esquerdo, então aqui o menos 1 pelo lado esquerdo, então o lado esquerdo são valores positivos. Então, portanto, aqui tende a 0 por valores positivos. Aqui é menos 1, mas menos 1 elevado ao quadrado fica 1. Então, portanto, isso daqui vai tender a 1. Então, agora sim, positivo com positivo é positivo, isso vai para mais infinito. Se eu calculo limite quando x tende a menos 1 pelo lado direito, então aqui x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, isso daqui agora vai para 0 por valores negativos, né? Porque do lado esquerdo do menos 1 tem aqui o negativo. Então, isso vai para 0 por valores negativos. E aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, agora usando a regrinha do sinal, né? Eu tenho positivo com negativo, fica negativo, então isso vai para menos infinito. E aqui calculando o limite, agora em relação ao número 1, né? Fiz com menos 1, vamos fazer com o número 1. Estou fazendo com o número 1 pela esquerda. Então, do x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, aqui eu tenho que 1 pela esquerda, então estou vendo que é negativo, então isso daqui vai para 0 por valores negativos. Aqui vai para o 1. Então, agora sim, eu tenho positivo com negativo é negativo, vai para menos infinito. Agora o próximo é limite quando x tende a 1 pelo lado direito, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, aqui vai para 0 por valores positivos. Aqui vai para 1. E agora sim, positivo com positivo é positivo, vai para mais infinito. Então, com isso, eu já posso começar a esboçar o meu gráfico. Então, o meu gráfico dessa minha função, eu observo o seguinte. Tem aqui o gráfico. Eu vou ter nesse gráfico assíntotas verticais, como sendo o menos 1 e 1. Então, vem aqui a assíntota vertical. Tá aqui a assíntota vertical, aqui é o menos 1. Aqui é o meu 1. Aqui o 1. Eu observo que do lado esquerdo do menos 1 está indo para mais infinito. Então, aqui está indo para cá, mais infinito. Do lado direito do menos 1 está indo para menos infinito, então está vindo aqui, indo para menos infinito. Em relação ao 1, do lado esquerdo do 1 está indo para menos infinito, então aqui está indo para menos infinito. Do lado direito está indo para mais infinito. Nas contas aqui eu estou observando que y igual a 1 vai ser a assíntota horizontal, então aqui traçando aqui, a minha assíntota horizontal, eu tenho que 1 vai ser a minha assíntota horizontal, e observo que quando x vai para menos infinito, isso daqui tende a 1, né? Então aqui está tendendo a 1. Quando vai para mais infinito, né? Então isso daqui vai para mais infinito, também está tendendo a 1. E lembrando que a minha função ela passa pelo zero, porque é raiz da função. A raiz é onde o gráfico da função toca o eixo x, né? Então, aqui é o eixo x, onde toca o eixo x é na raiz, e a raiz é igual a zero, então significa que a função passa por esse ponto. Agora, o que precisamos analisar é crescimento e decrescimento da função, que é derivando a função. Então, vamos derivar a função g. Então, tenho aqui derivada da g, vai ser igual a 2x vezes o de baixo, x ao quadrado menos 1, menos, repete o de cima, deriva o de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 2x ao cubo, aqui vai ficar menos 2x ao cubo, então vai cancelar e só vai ficar o menos 2x. Então, aqui fica menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado.
Então, observe o seguinte, quem influencia no sinal dessa primeira derivada é só o numerador, porque o denominador ele é estritamente maior do que zero. Como ele é estritamente maior do que zero, quem influencia só vai ser o numerador. E aqui nós podemos observar que ele vai zerar no zero, e se eu pegar números negativos e colocar aqui, isso fica positivo, por causa desse menos aqui. Se eu pegar valores positivos e jogar aqui, vai ficar negativo. Como isso daqui é a derivada, então significa que do lado esquerdo do zero a minha função é crescente e do lado direito do zero a minha função está decrescendo. Então, o próximo passo agora para desenhar esse gráfico vai ser calcular a derivada segunda e analisar a concavidade. Então, derivando essa função aqui, eu tenho g duas linhas de x vai ser igual a derivada do de cima, que é menos 2, vezes o de baixo, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos, como tem um menos aqui, vai ficar mais, 2x, vezes a derivada dessa função, que é 2 vezes x ao quadrado menos 1, vezes a derivada do de dentro, que é 2x. Isso daqui, dividido por esse daqui elevado à quarta. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, então vai ficar a quarta. Mas aqui dá para simplificar, porque x ao quadrado menos 1 tem aqui e tem aqui. Então, dá para simplificar esse e esse daqui. Então, isso daqui vai ser igual a menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 1. Aqui eu vou ter, aqui simplifiquei, então aqui vai ficar mais 8x quadrado, mais 8x quadrado. Isso dividido por x quadrado menos 1 ao cubo. Então, terminando aqui a conta, isso daqui vai ficar menos 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado, vai ficar 6x quadrado. Menos 2, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E aqui vai ficar x ao quadrado menos 1 ao cubo. Então, se a gente observar agora a segunda derivada, nessa segunda derivada essa parte é toda maior do que zero, essa é maior do que zero, e o que vai influenciar no sinal da segunda derivada vai ser o denominador. Então, se a gente analisar aqui o denominador, né? Está aqui o gráfico de x ao quadrado menos 1, é isso daqui, o x ao quadrado menos 1. E eu observo que entre menos 1 e 1, eu estou vendo que é negativo. Né? Se eu colocar entre menos 1 e 1, esse é o gráfico do x ao quadrado menos 1, está aqui o gráfico. Se eu colocar entre menos 1 e 1 é negativo, e aqui é positivo. Bom, é isso que influencia, né, o sinal da minha segunda derivada. E observe que se isso é negativo elevado a um expoente ímpar fica negativo. Se isso é positivo elevado a um expoente ímpar fica positivo. Ou seja, esse ao cubo aqui não interfere nesse sinal. Bom, como isso daqui é a análise da segunda derivada, então aqui está dizendo que aqui vai ser concavidade voltada para cima, aqui vai ser concavidade voltada para baixo e aqui vai ser concavidade voltada para cima. Então, significa que do lado esquerdo do 1 é concavidade voltada para cima. Então, o gráfico vai fazer isso daqui. Entre menos 1 e 1 é concavidade voltada para baixo. Então, o gráfico vai passar aqui pela raiz e vai fazer isso daqui. E agora, maior do que 1, concavidade voltada para cima. Então, vai fazer isso daqui. Ó. Opa. Esse daqui. Então, esse é o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Mas agora, eu não quero esse gráfico. Eu quero o gráfico disso daqui, ou seja, passando o módulo. Se eu for passar o módulo, o que vai ocorrer é que essa parte aqui que é negativa vai rebater e vai ficar positiva. Então, agora, o gráfico da g vai ficar da seguinte forma. Vamos apagar essa parte aqui e vamos reconstruir o gráfico, só que agora, dado que eu tenho o gráfico da g, que é isso, vamos construir o gráfico da f. Então, agora dando continuidade aqui, né? Então, está o gráfico da g. Então, o gráfico da f
eu tenho aqui a minha assíntota horizontal, que é o 1. A assíntota vertical é o menos 1 e 1. Então aqui tem aqui o menos 1 e o meu 1. Então o gráfico aqui faz isso, ou seja, onde é positivo o gráfico é o mesmo, né? Eu não altero o gráfico, então onde é positivo não altera aqui o gráfico, fica a mesma coisa. Então aqui vai, né? Aqui é a assíntota, então isso aqui vai para infinito aqui. Aqui faz a mesma coisa. Aqui faz a mesma coisa aqui. Agora, essa parte aqui é que muda, ela rebate. Então, onde é negativo vai rebater para o positivo. Então, portanto, vai ficar algo assim, né? Aqui, passa pelo zero aqui, né? E vai aqui para mais infinito. Então, assim que vai ficar o gráfico. Isso daqui rebateu assim. Então, esse é o gráfico dessa função f. Vamos conferir isso daqui no GeoGebra, né? Só para a gente verificar isso daqui. Vamos ver o gráfico disso no GeoGebra. Bom, gente, então está aqui no GeoGebra, né? Módulo de x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então está aqui o gráfico, aqui a assíntota, ó, a assíntota horizontal, o y é igual a 1. Aqui o que nós rebatemos, né? Que construímos o gráfico da função g e rebatemos. Então fica aqui, esse é o gráfico da função f. Bom, gente, então o que nós vimos que é preciso, que é necessário fazer para calcular o gráfico da função? Então, a primeira coisa é analisar o domínio da minha função, né? Calcular o domínio da minha função. Depois eu vou calcular as raízes, que é onde corta o eixo x, né? As raízes. Depois o próximo passo é calcular as assíntotas. Calculo a assíntota horizontal. Depois vou calcular a assíntota vertical. Depois, o próximo passo é o teste da primeira derivada, ou melhor, a análise da primeira derivada, né? Então, vou colocar teste, vamos colocar análise. Então, análise do sinal da primeira derivada, que aí eu vou saber quando a função que parte é crescente e decrescente, e depois vai ter a análise do sinal da segunda derivada. E nesse caso aqui, eu vou analisar a concavidade para cima, concavidade para baixo. Apesar de eu não ter colocado isso na resolução anterior, mas para ficar bem organizado, seria legal colocar cada um desses passos, né? Primeiro, calcular o domínio da função, depois as raízes, depois a assíntota, depois análise do sinal da primeira derivada, depois análise do sinal da segunda derivada. Isso fica mais organizado, o entendimento, né, de como fazer o gráfico. Bom, então agora vamos para mais um gráfico. Bom, então o nosso próximo gráfico agora é construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre módulo de x. Vamos observar que se eu pego uma função g de x que é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x, se eu for passar o módulo no x aqui, né, módulo aqui no x, eu vou ter módulo aqui, então vai ficar módulo de x ao quadrado, mas módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, né? E aqui vai ficar módulo de x. Então, portanto, eu posso dizer que a minha função f de x é a mesma coisa que essa função g passando o módulo. E dado que se eu tiver a função, o gráfico da função g, eu consigo construir esse gráfico, então para construir o gráfico da f, eu vou construir o gráfico dessa g, e depois que eu construir o gráfico da g, eu construo o gráfico da f, construindo o gráfico, colocando módulo aqui no domínio. Então vamos ao primeiro passo, né? Então o primeiro passo aqui é calcular domínio da g, né? Vamos calcular o domínio da g. No outro eu tinha colocado df, mas na verdade tem um errinho, seria um dg. Eu quero dizer que é o domínio da g. Então, o domínio da g, eu vejo que
não pode ter o zero aqui. É só isso. O resto pode ser qualquer valor de x, só não pode zerar aqui. Então, portanto, o domínio da G, eu vejo que é todos os reais menos o zero. Essa é a primeira parte. Então, aqui é o domínio, né? Domínio. A segunda parte agora é calcular as raízes. Raízes. Segunda parte. Então, calcular as raízes significa um elemento que jogado aqui vai zerar. Bom, já enxergo que é menos 1, né? Que se eu colocar menos 1 ao quadrado, fica 1. E se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar 1 dividido por menos 1, que é menos 1. Vai ficar 1 menos 1, que é 0. Mas vamos fazer a conta. Então, calcular as raízes, eu tenho aqui que eu quero que x ao quadrado mais 1 sobre x, e isso seja igual a 0. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao cubo mais 1 sobre x igual a 0. Então, para zerar isso, basta zerar aqui o numerador. Então, isso aqui implica, né, que x ao cubo mais 1 igual a 0, ou seja, x ao cubo igual a menos 1. Então, isso implica que o x vai ser igual a raiz cúbica de menos 1, que é a mesma coisa aqui, menos 1. Então, portanto, essa é a raiz, né? Tem uma única raiz que vai ser o menos 1. Então, significa que o gráfico da minha função vai tocar o eixo x no ponto menos 1. Agora, precisamos calcular as assíntotas. Então, terceiro passo, vamos calcular as assíntotas. Assíntotas. Vamos começar com as assíntotas horizontais. A assíntota horizontal. Então, para calcular a assíntota horizontal, eu faço x tender a mais e a menos infinito. Quando eu calculo aqui, limite, quando x tende a mais infinito, eu tenho aqui de x ao quadrado mais 1 sobre x. Eu tenho que isso daqui vai para zero. E isso daqui vai para mais infinito. Mais infinito somado com zero vai para mais infinito. E observe que a conta é exatamente a mesma se eu fizer para x tendendo a menos infinito. Porque menos infinito ao quadrado fica positivo, então, portanto, vai para mais infinito também. E 1 sobre algo tendendo a menos infinito também vai para zero. Aí vai ficar zero mais infinito, que é mais infinito. Então, é a mesma coisa, a mesma conta, eu tenho isso. Logo, eu concluo que eu não vou ter aqui a assíntota horizontal, porque para ter uma assíntota horizontal, isso daqui deveria tender a um número. Agora, vamos para a assíntota vertical. Então, vamos colocar aqui a assíntota vertical. Então, o candidato à assíntota vertical é o que zera aqui o denominador. Então, seria o x igual a zero, né? Então, vamos calcular na assíntota vertical limite. Vamos só dividir aqui para ficar mais organizado. Limite quando x tende a zero. Vamos fazer tender a zero pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, isso daqui vai para zero. Isso daqui vai para zero por valores negativos. E aqui é 1. 1 sobre algo tendendo a zero por valores negativos vai para menos infinito. Menos infinito somado com esse zero continua menos infinito. Agora, calculando o limite, quando x tende a zero pelo lado direito, então aqui tem x ao quadrado mais 1 sobre x. Aqui vai para zero. Aqui vai para zero por valores positivos. Então, 1 sobre algo tendendo a zero por valores positivos vai para mais infinito. Mais infinito somado com esse zero continua indo para mais infinito. Bom, então agora nós já temos uma pequena ideia do esboço do gráfico, que é o seguinte. Eu não tenho a assíntota horizontal e eu tenho a assíntota vertical, que é o eixo y, né, que é x igual a zero. Então, vamos desenhar aqui, só para a gente ter uma ideia, uma noção. Então, aqui o meu gráfico, aqui o x, eixo x, aqui é o eixo y.
eu sei que quando x vai para mais infinito, a função vai para mais infinito, ou seja, quando vai para mais infinito, o y cresce. Quando x vai para menos infinito, também cresce aqui, né? Ou seja, vai para cá. Quando x vai para menos infinito, a função vai para mais infinito. Então, quando x está indo para menos infinito, a função está crescendo também. E as assíntotas eu tenho do lado esquerdo do zero, está indo para menos infinito. Então, está fazendo isso daqui, ó, lado esquerdo do zero está indo para menos infinito. Do lado direito do zero, está indo para mais infinito. Então, aqui do lado direito, essa função vem para cá, né? Aqui é o zero. Ok, então x igual a zero, que é o eixo y, vai ser a minha assíntota vertical. Então, tem mais ou menos essa ideia. Agora, para analisar crescimento e decrescimento, vamos precisar derivar essa função. Então, vamos derivar. Então, derivada da g. Então, agora vamos aqui, quarto passo, que vai ser análise do sinal da primeira derivada. Pronto, então vamos analisar isso, então vamos derivar. Então, derivando a g, vai ser igual a 2x. Derivando 1 sobre x, eu posso enxergar 1 sobre x como x é menos 1. Então, x é menos 1, derivando, vai ficar menos 1, x a menos 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 menos 1 sobre x quadrado. Então, perdão, aqui é 2x. 2x. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2x ao cubo menos 1 sobre x quadrado. Então, o que nós precisamos fazer é analisar o sinal da primeira derivada. Observem que essa parte de baixo aqui, ela é sempre maior do que zero, então ela não vai interferir no sinal. Quem vai interferir no sinal é o numerador, essa parte de cima. Lembrando que para passar do negativo para o positivo, tem que passar pelo zero, então eu vou determinar a raiz disso daqui para determinar quando isso daqui fica positivo ou negativo. Então, se eu pegar aqui 2x ao cubo menos 1 igual a zero, eu vou ter que x ao cubo vai ser igual a 1 meio. Então, portanto, meu x aqui vai ser igual a raiz cúbica de 1 meio. Ou seja, é 1 sobre raiz cúbica do número 2. Observe o seguinte, se eu pegar valores, então agora vamos analisar aqui o sinal em relação a 1 sobre raiz cúbica do 2. Se eu pegar valores do lado esquerdo, né, ou seja, por exemplo, 0 está do lado esquerdo aqui desse valor, e jogar aqui, eu observo que vai ficar negativo, porque vai ficar um menos 1 aqui, né, então fica negativo. Se eu pegar um valor maior do que esse, por exemplo, 2, 3, 4, e jogar aqui, isso fica positivo. Como isso é a análise do sinal da primeira derivada, então significa que aqui está decrescendo e aqui está crescendo. Então, portanto, se eu for analisar isso daqui, eu sei que essa parte aqui vai ser decrescente, aqui também vai ser decrescente até o valor, vamos colocar aqui, que é 1 sobre raiz cúbica de 2. Precisamos de achar agora qual é o valor de imagem da função aqui, né? Então, para achar o valor de imagem da função, basta calcular o f de 1 sobre a raiz cúbica de 2. Então, 1 sobre a raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que ao quadrado, né? Perdão, f não, desculpa, gente, é a g. Estou trabalhando com a g, não com a f. Então, é a g. G dessa função. Então, a g aqui vai ficar 1 sobre raiz cúbica do 2 ao quadrado mais 1 sobre 1 raiz cúbica do número 2. Então, fazendo essa continha aqui, isso daqui vai me dar 1 sobre a raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar a raiz cúbica de 4.
Então, raiz cúbica do número 4. E aqui pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso daqui é a mesma coisa que mais a raiz cúbica do 2. Então, aqui para somar isso, basta multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 4, que aí eu vou ficar com o mesmo denominador. Então, aqui vai ficar 1 mais raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 dá 2. Então, vai ficar 2 sobre a raiz cúbica do número 4. Ou seja, isso daqui vai dar 3 sobre raiz cúbica do número 4. Então, portanto, a imagem disso daqui vai ser 3 dividido por raiz cúbica do número 4. Então, a função vai passar por esse ponto. Então, aqui ela decresce, quando chega aqui ela vai crescer novamente. Bom, agora eu vou apagar tudo isso daqui para não ficar muito poluído e vamos analisar a derivada segunda, né? Então, vamos derivar novamente essa função e para a gente analisar a concavidade. Então, vou usar isso daqui para derivar novamente. Bom, gente, então agora vamos partir para a análise do sinal da segunda derivada. Só uma coisa que eu não comentei, aqui a raiz é menos 1, então significa que aqui no menos 1, esse gráfico tem que passar por esse ponto, né? A raiz aqui significa que é onde o gráfico corta o eixo x. Mas vamos lá, então, o quarto passo, né? Que é a análise do sinal da segunda derivada. Então, vamos derivar novamente essa função. Então, aqui eu tenho g duas linhas de x, vai ficar igual a 2, menos. Isso daqui é como se fosse x a menos 2. Derivar x a menos 2 fica mais fácil do que pensar nisso daqui como aplicar a regra do quociente, né? Que deriva o de cima vezes o de baixo, menos, repete o de cima, deriva o de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Fica mais simples pensar isso daqui como x a menos 2. Então, se for x a menos 2, como eu derivo? Passo menos 2, como tem um menos aqui, vai ficar mais 2, vezes x a menos 3. Então, está aqui a derivada, isso daqui é a mesma coisa, aqui 2 mais 2 sobre x ao cubo, que é igual a 2x ao cubo mais 2 sobre x ao cubo. Pronto, então agora precisamos analisar o sinal dessa função. Para analisar o sinal dessa função, eu vou analisar o sinal da de cima, analisar o sinal da de baixo e fazer o joguinho da velha para analisar quando é menos com menos é mais, quando é mais com menos é menos e assim por diante. Então, vamos analisar primeiro o de cima, né? Então, tem aqui 2x ao cubo mais 2. Então, para passar do negativo para o positivo, tem que passar pelo zero. Então, vamos ver quanto que isso zera. Então, daqui eu vou ter x ao cubo igual a menos 1, né? Que eu passo 2 para cá, fica menos 2. Passo dividindo, fica x ao cubo igual a menos 1. Então, portanto, a raiz disso daqui é x igual a raiz cúbica de menos 1. Que é a mesma coisa que menos 1. E aí, se eu analisar aqui no menos 1, eu observo, se eu jogar valores menores que menos 1, por exemplo, menos 2, se eu jogo aqui o menos 2, vai ficar menos 2 ao cubo menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16, mais 2, vai ficar menos 14, ou seja, negativo. Se eu pegar um valor maior que menos 1, por exemplo, 0, e jogo aqui, vai ficar igual a 2, né? Então, isso daqui fica positivo. Ok, então analisei o sinal do de cima. Agora, analisando o sinal do de baixo é x ao cubo. X ao cubo vai zerar no zero, né? Quando x igual a zero. É aqui que vai zerar. E eu vejo que do lado esquerdo do zero, ou seja, se pegar valores negativos e colocar aqui no x ao cubo, fica negativo. Se eu pegar valores do lado direito do zero e jogo aqui, valores positivos elevado ao cubo, fica positivo. Então, está feita a análise do sinal desse de baixo. Então, agora vamos colocar as raízes em ordem. Então, aqui eu tenho menos 1, tenho 0. Vamos aqui fazer a análise do sinal.
Então, a função que me deu menos 1 como raiz foi 2x² mais 2. E eu observo do lado esquerdo do 1 é negativo e do lado direito é positivo. Agora, a função que me deu 0 como raiz foi x². Então, eu observo que do lado esquerdo do zero fica negativo, está aqui, e do lado direito do zero fica positivo. E agora sim, positivo com positivo é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Como é a segunda derivada, então isso aqui está analisando a concavidade. Então, aqui significa concavidade voltada para cima, para baixo e para cima. Então, portanto, aqui eu observo o seguinte, até o menos 1 é concavidade voltada para cima. Então, vai fazer isso daqui, até o menos 1 aqui, concavidade voltada para cima. Do menos 1 até o 0, concavidade voltada para baixo. Então, agora aqui é o ponto de inflexão, né? Então, agora a concavidade voltada para baixo. Está aqui. E aqui, maior do que 0, é concavidade voltada para cima. Então, vem aqui, passa por esse ponto e sobe. Pronto, esse é o gráfico da minha função g. Só que eu não quero o gráfico da g, eu quero o gráfico da f. E a f é a mesma coisa que pegar a g e colocar um módulo aqui no domínio. Então, recordando do vídeo anterior, o que eu faço? Eu esqueço essa parte aqui e pego essa parte e rebato ela do outro lado. Então, portanto, o gráfico vai ficar assim. Ó. Vamos desenhar aqui. Está meio apertado, mas eu acho que dá para desenhar. Então, o gráfico aqui vai ficar assim. Aqui eu vi que vem aqui, chega nessa parte e vai subindo. E aqui seria o 1 sobre a raiz cúbica do número 2. E aqui deu como imagem 3 sobre a raiz cúbica do número 4. Fez isso. Essa parte aqui eu esqueço e essa parte aqui eu vou rebater. Então, quando eu rebato essa parte, eu tenho aqui, ó, menos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Aqui vai até aqui também, né, o mesmo pontinho, aqui, ó. E aqui rebate. Então, aqui vai ficar assim, chega aqui e sobe. Ou seja, fica o gráfico rebatido aqui, né? Aqui vai para cá. Isso vai aqui, é simétrico. Esse gráfico aqui é simétrico. Então, portanto, o gráfico da minha f é esse daqui. Esse é o gráfico da minha f. Vamos jogar isso daqui no GeoGebra para a gente enxergar esse gráfico melhor. Bom, gente, aqui para terminar, né? Joguei aqui no GeoGebra, x² mais 1 sobre módulo de x. Então, está aqui o nosso gráfico, né? O que a gente tinha comentado, a simetria, né? Rebate. Bom, com isso nós terminamos essa parte de gráfico de funções. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado.